Tem gente que quer melhorar o inglês, tem gente que quer mudar de vida e tem gente que tá de saco cheio do Brasil. Eu preciso sair do Brasil, gente, não aguento mais aqui. É por isso que nesse vídeo eu trago 50 dicas para morar fora. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é André Jeft e nesse canal eu ajudo pessoas que querem realizar o sonho de morar fora. Também conto um pouco da minha experiência e da minha vida aqui na Austrália. Então se você se interessa por tudo isso, já se inscreve nesse canal, me dá uma força aí que eu tô começando. Aí antes de começar, só mais uma coisa rápida, gente. Se você está assistindo o vídeo agora quando ele está sendo lançado, né? A gente está no meio de uma pandemia, então não é bem o momento de você sair correndo aí vendendo carro, casas, peruca, tudo para realizar o sonho de morar fora. Então aproveita esse momento para fazer o que você já está fazendo, né? Pesquisando, vendo vídeos e planejando aí para que você consiga fazer o intercâmbio assim que tudo melhorar. Então bora logo começar aí com as 50 dicas. A primeira dica é bem simples, mas uma das mais importantes. Se os seus pais não têm condições de manter você fora do Brasil, pegue o seu celular, abra o aplicativo do banco e veja quantos milhões você tem lá. Bom, isso significa que você precisa considerar os países em que você pode trabalhar legalmente para se manter durante o intercâmbio. Bom, a dica número 2 são os países em que você pode estudar inglês e trabalhar legalmente. E eles são Nova Zelândia, Austrália e Irlanda. O estudante de inglês também pode trabalhar em Malta e em Dubai, mas é um pouco diferente, daí eu falo um pouco mais pra frente. Na Nova Zelândia, o estudante pode trabalhar 20 horas por semana se ele estiver fazendo um curso de no mínimo 14 semanas. Os pontos positivos de morar na Nova Zelândia é que é um país pequeno, tipo bem tranquilo, mesmo nas capitais é tipo bem de boa, sabe? E é relativamente fácil de arrumar emprego. Aí tem um ponto super positivo também, que na Nova Zelândia, né, a moeda lá é o dólar neerlandês. E o dólar neerlandês é um dos mais baratos comparado com dólares de outros países. Tipo, no dia que eu tô gravando o vídeo, o dólar neerlandês tá 3,85. Já o dólar americano tá 5,32. E o euro tá 6,50. Um ponto negativo é que a Nova Zelândia fica muito longe do Brasil, né? Praticamente do outro lado do mundo. E por ser um país tipo mais tranquilo, também não tem muita coisa para fazer assim. Só para vocês terem uma ideia, acho que há uns 2 anos atrás eu fui para Auckland, né? Que é a maior cidade da Nova Zelândia. E aí eu pesquisei na internet, tipo, qual era a rua gay de lá, onde tipo rolar para ir beber alguma coisa, ir para uma balada e tal. Fui eu lá para Karangarape Road, sei lá como eu falo o nome dessa rua. E, gente, não tinha nada. Tinha um bar gay com, sei lá, 2 pessoas cantando karaokê, um monte de restaurante, mas não tinha nada, assim. Aí eu tive a sorte de estar conversando com uns boys num desses aplicativos aí, né? E aí o cara me falou que naquele final de semana que eu tava lá, tava rolando, tipo, a maior festa gay de Auckland. E aí lá fui eu, acho que custava 50 dólares neerlandeses, o que eu acho meio caro. Mas como eu tava lá, né, eu falei tipo, vou comprar, vamos ver como é que vai ser essa festa e tal. E foi muito engraçado, porque a festa foi incrível, tipo, foi muito, muito boa mesmo. A dica número 5 é a Austrália, e na Austrália o estudante internacional pode trabalhar 40 horas a cada 15 dias. O que dá tipo quase a mesma coisa que a Nova Zelândia, né, 20 horas por semana. Os pontos positivos da Austrália é que é um país tipo muito, muito, muito bonito. E a Austrália tem um dos maiores salários mínimos do mundo, que é de 19,84 por hora. Você morar em Sydney, que é a maior cidade da Austrália, você vai se sentir tipo vivendo numa cidade grande, então, tem bastante bar, balada, tem bastante coisa para fazer. Já os pontos negativos, acho que assim como a Nova Zelândia, é bem longe do Brasil, tá? Então, acho que o voo mais curto deve dar tipo umas 20, 22 horas. Sydney é uma das cidades com o custo de vida mais alto no mundo. E uma outra coisa bem ruim é o visto, que o visto de estudante é um pouco mais burocrático do que em outros países, sabe? No geral, você tem que comprovar que você é um estudante genuíno. Então, tipo, você tem que provar para a imigração que vir para a Austrália e estudar, sei lá, tipo, inglês, é importante para sua carreira e que isso vai mudar na sua vida quando você voltar para o Brasil. A dica número 7 é a Irlanda. Na Irlanda, o estudante também pode trabalhar 20 horas por semana quando ele compra um curso de no mínimo 25 semanas. Os pontos positivos da Irlanda é que, né, meu bem, está na Europa, né? E o visto para estudante de inglês na Irlanda é bem menos burocrático. Tipo assim, nos outros países você precisa solicitar o visto quando você tá no Brasil e aí você só viaja quando você já tem um visto. E na Irlanda é o contrário, né? Você precisa, obviamente, contactar uma agência, pagar o curso, pagar o seguro, comprovar que você tem no mínimo 3.000 euros para os cursos acima de 3 meses. E aí você viaja para a Irlanda com todos esses comprovantes, apresenta isso na imigração, né, no aeroporto, entra no país e aí sim você vai solicitar o visto de estudante já na Irlanda.
Os pontos negativos é que, né, na Irlanda faz, tipo, muito mais frio do que no Brasil. É também bem comum ter, tipo, vários dias nublados, chuvosos. E Dublin, né, que é a maior cidade da Irlanda, ainda assim é uma cidade muito pequena comparado com as principais capitais no Brasil. Aí antes da gente ir para a dica número 9, só lembrando que nessas regras podem mudar, então, sempre fica alerta aí, atualiza, procura uma agência e tal. A dica número 9 é um geralzão sobre Austrália, Nova Zelândia e Irlanda, tá? Um ponto positivo é que os 3 países são bem seguros, tá? Isso não significa que não existe assalto, que não existe, sabe, tipo, violência no geral, existe, mas é bem menos comparado com o Brasil. Um ponto negativo, talvez não seja bem negativo, mas é um ponto diferente pra gente é em relação ao sotaque. Porque no Brasil, quando a gente estuda inglês, tipo em escola de inglês e tal, a gente geralmente estuda o inglês americano ou o inglês britânico. E o inglês falado na Irlanda, na Nova Zelândia e na Austrália, eles têm um sotaque mais próximo do inglês britânico, mas ainda assim eles são diferentes. Sim, também, né? Não vai deixar de fazer o intercâmbio por conta do sotaque, né? A dica número 10 é sobre Malta. Em Malta, o estudante pode trabalhar, mas o estudante precisa primeiro encontrar uma empresa, então uma empresa que queira te contratar, e aí você solicita um visto de trabalho, uma permissão de trabalho. Em Dubai, você se matricula na escola, você envia todos os seus documentos para a escola e a escola solicita o seu visto. E aí você tem autorização para trabalhar no país, mas o que a maioria das pessoas fala é que lá é importante que você já fale bem inglês para poder arrumar um emprego tipo em hotelaria, restaurante e tal. Dica número 12 é que Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e África do Sul não permitem que estudantes de inglês trabalhem. A dica número 3 não é bem uma dica, é um conselho, assim. Só para vocês terem uma ideia, aqui na Austrália, mesmo a gente trabalhando legalmente, tem várias empresas que, sei lá, que te contratam e que não pagam, ou que te pagam menos que o prometido, sabe? E várias outras formas de abuso. A dica número 14 é quais cidades têm menos brasileiros? E a resposta é não existe. E, gente, tem brasileiro em todo lugar, sabe? Principalmente nos países em que a gente vai para estudar inglês. É óbvio que se você vai para uma cidade pequena, tem menos brasileiro, mas não significa que não tenha também. E no final das contas, eu acho que ter essa comunidade brasileira é importante para meio que te ajudar no começo a arrumar um trabalho, sabe? A se sentir um pouco em casa. Então eu acho que essa é uma questão que, tipo assim, ó, esquece. A dica número 15 é com quanto tempo de antecedência você deve planejar o intercâmbio. 6 meses são suficientes. Eu vim para a Austrália, eu acho que eu levei mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses, tipo, nessa negociação com a agência. Apliquei o visto e aí levei mais uns 2 meses esperando a resposta. A dica 16 é se perguntar em qual cidade você sonha em morar. Tipo, se você sonha em morar na Europa, mesmo que seja frio, tipo, vá para Irlanda. No final, acho que o mais importante é você estar num lugar que você, tipo, sempre sonhou em morar. Próxima dica é peça orçamento. É super importante você pesquisar custos de intercâmbio no YouTube, no Google e tal. Mas no final das contas, você não vai pagar o seu intercâmbio para mim ou para qualquer outro youtuber. Então não tenha receio, peça mesmo orçamento, pergunta se não tem mais barato, se aquela escola é boa e tudo isso. A dica 18 é fazer intercâmbio com agência ou fazer por conta própria. Só vale a pena fazer por conta se você manja muito de coisas de visto ou se você tem alguém para te ajudar. O bom da agência de intercâmbio não é só que ela vai, tipo, aplicar o seu visto, mas ela também pode te dar suporte a encontrar uma moradia, abrir uma conta em banco e, tipo, com dúvidas gerais que surgem mesmo quando você se muda para outro país. A dica 19 é como escolher uma agência. O ideal é que você converse com alguém que já tenha feito intercâmbio e pergunte se essa pessoa pode te recomendar alguma agência. Mas isso não foi o que aconteceu quando eu vim para a Austrália, eu não conhecia ninguém que morasse aqui que pudesse me recomendar uma agência. E aí eu simplesmente comecei a mandar e pedir orçamento para várias agências. Eu vim com uma agência bem pequena e eu acho que eu posso falar que os pontos positivos é que, tipo assim, eu tinha alguém que me deu muito suporte. Então alguém que foi, tipo, abrir conta comigo no banco, que foi comprar chip de celular, sabe? Que me respondia, tipo, toda hora, qualquer coisa que eu perguntasse. Só que era uma agência que não tinha, tipo, muitos recursos. Já quando eu apliquei o meu último visto aqui na Austrália, foi com uma agência grande, então era uma agência que tem uma super estrutura, só que exatamente por eles serem muito grandes, a coisa é sempre um pouco mais burocrática, eu tinha que mandar e-mail, ou eu tinha que reservar um horário para conversar com alguém na agência. A dica número 20 é leia feedbacks, tipo, no Instagram, no Facebook, pesquise sobre a agência no Google, porque independente de ser uma agência grande ou pequena, se ela for uma agência séria, ela vai estar comprometida com a credibilidade dela nas redes sociais. A
A dica 21 é ver se a agência é ligada a alguma associação de intercâmbio ou se ela já ganhou algum prêmio. Eu vou estar deixando aqui na tela, tipo, algumas dessas associações. A dica 22 é que a maioria das agências na Austrália não cobra nenhuma taxa dos alunos, porque elas recebem comissão das escolas. E depois da agência é hora de escolher a escola. Não é uma regra, mas geralmente as escolas mais baratas têm menos infraestrutura e uma escola mais cara é uma escola mais antiga, com mais credibilidade. A sugestão é a mesma da agência, então tipo procurar ver reviews na internet, conversar com alunos, perguntar para a agência. Olha, quando eu vim eu peguei uma escola super barata, que de fato não era uma escola muito boa, mas no final das contas era o que eu podia pagar, então né, tipo valeu a pena. A próxima dica é quanto tempo ficar. 1, 2, 3, 6 meses, 1 ano. Não, de 1 a 3 meses é tipo um intercâmbio de férias, sabe? Quando eu fiz o intercâmbio nos Estados Unidos, foi de 1 mês e tipo, eu não saí de lá falando muito melhor do que eu falava antes. Mas eu saí de lá assim, com muito mais conhecimento e com muito mais segurança, sabe? E antes da dica 25, se você chegou até o meio desse vídeo e você tá curtindo, não esquece do seu like, que isso vai estar me ajudando muito. De 3 a 6 meses, eu acho que é um tempo de você aumentar bem o seu vocabulário. Eu acho que ainda faz parte de um processo de adaptação, então você ainda está ali se sentindo mais familiarizado com a cidade, conhecendo as coisas. E 1 ano eu já acho que é um tempo bem legal para você aprender o inglês, fazer amizades, sentir super confiante para falar. Mas eu também não acho que é um tempo suficiente para você sair fluente. Vai depender do quanto você estuda, do quanto você pratica o inglês. Dica 27, quanto dinheiro levar para o intercâmbio. Acho que é importante levar no mínimo o suficiente para você passar 1 mês morando fora sem trabalhar. Agora vamos falar de moradia. As residências estudantis geralmente são oferecidas pelas agências. Elas são uma opção mais segura e fácil, mas elas também geralmente são bem mais caras. Morar em casa de família geralmente também não é tão barato, mas tem um lado positivo de você estar em contato com alguém do país o tempo todo e praticar o inglês. Só legal tomar bem cuidado porque às vezes a galera cai numa família meio maluca. O Airbnb geralmente é super caro, não vale a pena, a não ser que você ache uma opção tipo super barata assim. Outra opção é hostel, geralmente não é tão caro, mas acontece que você vai acabar dividindo o quarto com muito mais gente. Então enquanto você pagaria um valor X para dividir com mais uma pessoa numa residência estudantil, num hostel você vai dividir um quarto com 4, 5, 6 pessoas. Dica 32 é se você tem algum amigo que mora fora, tipo, peça para ficar na casa dele, tá? Não tenha vergonha que você vai economizar muito dinheiro e vai valer muito a pena. A dica 33 é não alugue um apartamento em outro país estando no Brasil. Tipo, o risco disso dar merda é muito alto. Sabe? Tem muita gente em todos os países que dá calote em brasileiro, que engana. Tem uma amiga minha que ela tava vindo pra Austrália, ela tava vindo de alugar um quarto numa casa com umas meninas e ela me pediu pra ir nessa casa pra visitar e ver como era a casa. A casa era totalmente diferente das fotos. Então, tipo, é tanta dor de cabeça que acho que é muito mais fácil você se mudar para um outro país, ter, tipo, uma residência temporária durante 2 ou 3 semanas, durante esse período começar a correr atrás e visitar outros lugares para aí sim você, tipo, alugar um apartamento, um quarto e tudo mais. A dica 34 é o meu momento, assim, Ana Bosch me poupe aqui do YouTube. Quando eu fiz meu intercâmbio de 1 mês nos Estados Unidos, gente, eu aluguei um sofá na sala de um cara para dormir lá durante 1 mês. E não foi a coisa mais horrível do mundo, durante 1 mês só eu dormi no sofá e eu economizei muito dinheiro. A dica 35 é também para quem está nessa pegada de economizar durante o intercâmbio, que é trabalhar em hostels pela acomodação. Então é tipo assim, você vai trabalhar num hostel fazendo faxina ou na recepção, enfim, com diferentes tipos de trabalho e em troca você ganha acomodação. Você quer saber mais como funciona esse esquema de trabalhar pela acomodação? Eu vou deixar nos cards para você assistir depois desse vídeo uma entrevista que eu dei para o canal Vamos Fugir, falando sobre a minha experiência trabalhando num hostel aqui em Sydney. A dica 36 é sobre seguro viagem. Então o que acontece? Na maioria dos países, os estrangeiros não podem usar o sistema público de saúde. Você precisa ter um seguro saúde, que é tipo um plano de saúde caso você precise usar um hospital. E a dica que eu queria dar é que nesse caso não vale a pena economizar. Então acho que quando a gente fala de saúde, é melhor não economizar e realmente gastar um pouco mais. A dica 37 é como procurar emprego fora do país. Então, além de você procurar tipo em site de buscas, Facebook, geralmente nas escolas eles têm mural com tipo vagas de emprego. Eu ainda acho que a coisa que mais funciona é você fazer um currículo, imprimir esse currículo e sair entregando tipo em restaurante e tal. A melhor coisa é não ter medo e realmente ir lá e dar cara a tapas, mesmo que seu inglês não seja bom. Ah, e aí que é importante esse negócio da comunidade brasileira, tá? Converse com outros brasileiros também, porque a galera sempre se ajuda muito fora do país. A dica 38 é se você tem vontade de trabalhar na sua área fora do país, não tenha medo de procurar.
E uma coisa super importante de fazer para arrumar um emprego na sua área é você atualizar o seu LinkedIn e colocar lá no LinkedIn o país que você está morando. Porque isso vai facilitar que as pessoas que trabalham com recrutamento naquela cidade te achem. A dica 40 é para quem já fala inglês, então tipo, não tá afim de morar fora para estudar o idioma, mas também não tem grana para tipo bancar uma faculdade, uma pós ou coisa assim. Então para essas pessoas tem várias opções de cursos técnicos, de cursos preparatórios para tipo Cambridge, TOEFL, IELTS. Galera, agora eu vou dar algumas dicas para quem tem vontade de estudar outros idiomas, não só o inglês, né? E também tá nessa pegada de tipo trabalhar e estudar para se manter fora. A França é um dos países em que o intercambista pode trabalhar até 20 horas por semana em cursos acima de 12 semanas. A Espanha é outro país em que o intercambista também pode trabalhar 20 horas por semana, só que lá não basta só o visto de estudante, você precisa solicitar uma autorização de trabalho. E essa autorização pode levar aí alguns meses. A dica 43 é procurar bolsas para estudar em universidades. E gente, tem tipo muita bolsa em universidades no mundo inteiro. E aí, para quem não conhece um youtuber chamado Max Peterson, vou deixar recomendado um vídeo dele que é super legal, que conta a história de como ele saiu do Ceará e foi fazer a universidade na França. A dica 44 é uma coisa, é Mapa Playboy. Vai que você se enquadre aí nos requisitos, né? É o programa de Au Pair, que é um programa de trabalho nos Estados Unidos e em alguns países na Europa, para mulheres entre 18 e 26 anos. Para cuidar de todas as atividades relacionadas à coisa do lar, cuidar de criança, arrumar a casa. Pelo que eu sei, a seleção é bem rigorosa e a candidata precisa saber se comunicar bem em inglês. Nisso você tem que contactar uma operadora no Brasil que faça essa mediação entre você e a família nos Estados Unidos. A dica 45 é trabalhar na Disney, mas aí você já precisa ter inglês fluente, ser universitário e ter condições financeiras de custear a passagem aérea, seguro-saúde, acomodação e despesas do visto. E você precisa ser uma pessoa aí bem extrovertida, alegre, feliz, gay, a louca, não. Gente, a dica 46 é uma coisa que eu quero muito, mas muito fazer, que é solicitar um visto de residência do Mercosul. Então como é que funciona? Todos os cidadãos dos países pertencentes ao Mercosul, eles podem solicitar um visto de residência de 1 ano com direito de trabalho em qualquer um dos países. Os países que fazem parte do Mercosul, além do Brasil, são Argentina, Chile, Bolívia, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai. A dica 47 é um visto chamado Working Holiday Visa, que é tipo um visto de trabalho e férias. O problema é que o brasileiro só tem direito a esse Working Holiday Visa na Nova Zelândia e é bem difícil seguir. Agora, se você é muito chique e tem um passaporte europeu, ó, tipo, esse Working Holiday Visa é definitivamente um puta de um visto. Também quase chegando ao fim, a dica 48 é estude o idioma antes de sair do Brasil. Eu sei que parece bem idiota, mas só para vocês terem uma ideia. Quando eu fui pro Chile, eu fiquei 1 mês estudando muito espanhol, tipo sozinho no celular com um aplicativo, sabe? Quando eu cheguei lá, eu senti que a comunicação era tipo muito mais fluida, sabe? Agora, quando eu vim pra Austrália, eu pensei, falei, eu já sei meio que inglês, já consigo me virar falando inglês e tal, e acabei não estudando. E quando eu cheguei aqui, foi tipo um baque, sabe? Eu não consegui entender muita coisa. Parece uma dica boba, mas não é, sabe? Se você tá se preparando por um intercâmbio, pega o último mês aí, baixa uns aplicativos e estuda sozinho para você chegar, tipo, se sentindo um pouco mais, sabe, confiante, assim, nas primeiras semanas, pelo menos. A dica 49 é tire o passaporte. Pode parecer babaca, mas às vezes você deixa pra última hora e aí tá, tipo, com atraso para emitir passaporte, com atraso para aquilo. Então já tira o passaporte, que é até uma forma de você mesmo se pressionar pro negócio rolar, entendeu? E se você já tem passaporte, dá uma olhada na data de validade do passaporte. Porque na maioria dos aeroportos eles só aceitam que você entre no país se o seu passaporte tiver validade superior a 6 meses. E a última dica são os custos. Vou passar aqui os custos de um intercâmbio de 6 meses hoje para a Austrália. Só lembrando 2 coisas, tá? Os valores aqui são em dólar australiano, que é um pouco mais barato que o dólar americano. Pra vocês terem uma ideia, hoje quando eu tô gravando o vídeo, o dólar australiano custa R$ 4,13, enquanto o dólar americano tá R$ 5,32. Mas aí vocês atualizem também esses valores, né, com a cotação do dólar no dia que vocês estiverem assistindo o vídeo. Mas ó, bora lá, eu coloquei aqui 20 semanas de curso de inglês, ou seja, 5 meses, e aqui na Austrália, geralmente, quando você vem para estudar 5 meses, eles vão te dar 1 mês de férias, então você vai completar um intercâmbio de 6 meses. E o curso de inglês vai variar entre 200 e 350 dólares por semana, eu vou fazer o cálculo aqui com 200 dólares, né, porque é o mais barato. Isso vai dar um total de 4.000 dólares. Geralmente você tem que pagar a matrícula para a escola e eu estou colocando aqui 200 dólares de matrícula. Aí esse valor já sobe para 4.200.
Aí eu também incluí mais 50 dólares do COI, que é tipo um documento que as escolas emitem para você mandar para a imigração provando que você está matriculado na escola. Eu também estou colocando 250 de seguro de saúde obrigatório para 6 meses. Aí o total agora está dando 4.500 dólares. Visto custa 620 dólares. Aí o total já sobe para 5.120 dólares. A acomodação eu vou colocar 220 dólares por semana e eu vou somar aqui só 2 semanas de acomodação. E o total agora está dando 5.560. Vou começar a arredondar tudo para começar a ficar mais fácil. E como eu falei, esse barato dos valores é mais para você ter tipo uma ideia, sabe? Não que tipo o valor seja esse exato, tá? Ó, então bora lá, 5.560 dólares daria mais ou menos uns 3.000 reais. E aí você tem que incluir mais a passagem aérea. Eu paguei 5.000 reais de passagem aérea quando eu vim pra cá, mas isso depende muito. Às vezes sai mais barato, às vezes sai mais caro. Mas eu vou manter 5.000 só pra gente ter uma ideia, né? E mais o dinheiro que você precisa vir pra se manter aqui durante um mês. Eu acho que 2.000 dólares é bem ok pra você se manter aqui durante um mês. Vou incluir mais 8.000 dólares no total. Então eu vou somar aqui, tá? Os 23.000 reais, mais os 5.000 reais da passagem, mais os 8.000 reais da grana que você vai trazer para cá. Então no total deu 36.000 reais. Eu acho que é mais ou menos isso, tá, galera? Mas eu tô passando, tipo, mais para vocês terem uma ideia. Não para vocês pensarem que, nossa, tipo, é 36.000 reais, entendeu? Eu acho que pode ser mais, eu acho que pode ser até menos. Sempre dá para deixar um negócio mais barato, mas também nem sempre vale a pena a gente querer economizar, tipo, tudo durante o intercâmbio. Mas enfim, eu tava pensando aqui que se vocês quiserem saber mais sobre o negócio de valor e tal, deixa nos comentários e daí eu posso fazer um vídeo com valores mais detalhados e tal. Gente, acho que acabamos, né? Foi longo, como tudo na vida deveria ser, ou, né? Não sei, ou não. Mas antes de encerrar, eu só queria pedir 3 coisas super importantes pra você. Uma, o meu canal tá começando, então me mandem tipo dicas e sugestões de coisas que vocês querem que eu fale aqui. Se vocês querem mais dicas de intercâmbio, se inscrevam no canal e se vocês conhecem alguém que também tem interesse em morar fora, tipo, compartilhe esse vídeo com a pessoa. E por último, se você quer acompanhar a minha rotina em Sydney, me segue no Instagram, é André Jeft, vai estar aparecendo aqui na tela e vai estar, o link tá na descrição também desse vídeo. Aqui eu entrego comida, então eu sempre posto vídeo tipo dos pontos turísticos da cidade, vídeos de bicicleta, assim, super bonitão, faço uns rios lá, então me segue lá. Bom, então é isso, obrigado pra todo mundo que ficou até aqui. Beijo e até o próximo vídeo. Bring you up. Yeah, come on.